Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a carta a Tito. É um livro bem curto, são 3 capítulos e nós vamos ler eles completamente no dia de hoje, tranquilo? Então abre aí a sua Bíblia, não significa que esse livro é curto, que ele não tem nada para nos ensinar. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina completamente, vírgula após vírgula. Então preste bastante atenção. Vamos iniciar aqui no capítulo 1 da carta ao Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os escolhidos de Deus à fé e ao conhecimento daquela verdade que conduz à piedade e se fundamenta sobre a esperança da vida eterna, Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes dos tempos eternos, e no tempo certo a manifestou com sua palavra, através da pregação que foi confiada a mim por ordem de Deus, nosso Salvador. A você, Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz, da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu o deixei em Creta para que você cuidasse de organizar o que ainda restava para fazer, e para que nomeasse em cada cidade os presbíteros das igrejas, conforme as instruções que lhe deixei. O candidato deve ser irrepreensível, esposo de uma única mulher, e os seus filhos devem ter fé e não ser acusados de maus costumes nem de desobediência. De fato, sendo administrador de Deus, o dirigente deve ser irrepreensível, não arrogante, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto. Pelo contrário, deve ser hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado. E de tal modo fiel à fé verdadeira, conforme o ensinamento transmitido, e seja capaz de aconselhar segundo a sã doutrina, e também de refutar quando a contradizem. De fato, há muitos rebeldes, faladores e enganadores, principalmente entre os que vieram do judaísmo. É preciso fazer com que eles se calem, pois estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Um dos próprios profetas deles disse: os habitantes da ilha de Creta são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, preguiçosos. E o que ele disse é verdade, por isso repreenda-os com firmeza para que sejam sadios na fé, e não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, porque a mente e a consciência deles estão corrompidas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com os próprios atos, pois são cheios de ódio, desobedientes e incapazes de fazer qualquer obra boa. Capítulo 2. Quanto a você, ensine o que é conforme a sã doutrina. Que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, no amor e na paciência. Não sejam caluniadoras, nem escravas de bebidas excessivas. Pelo contrário. Perdão, li errado. Deixa eu começar de novo o capítulo 2 aqui, acabei pulando algumas linhas. Capítulo 2, versículo 1. Quanto a você, ensine o que é conforme a sã doutrina. Que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas também devem comportar-se como convém às pessoas sensatas. Não sejam caluniadoras, nem escravas de bebida excessiva. Pelo contrário, sejam capazes de dar bons conselhos, de modo que as recém-casadas aprendam com elas a amar seus maridos e filhos, a ser ajuizadas, castas, boas donas de casa, submissa aos seus esposos, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aconselhe igualmente os jovens, para que em tudo tenham bom senso. Então, a gente trazer bons ensinamentos para os jovens. Eu ainda sou jovem, né? Tenho aí 24 anos, mas como foi importante buscar ter conhecimento cada vez mais bíblico, cada vez mais tentar entender as vontades de Deus em minha vida, tentar fazer aquilo que Ele nos ensina, cada vez mais buscar esse ensinamento
é muito importante. E a partir do momento que várias pessoas passaram por a minha vida, graças a Deus eu sou muito grato por todas as pessoas que Deus colocou em minha vida, porque foi por causa dessas pessoas, principalmente a minha família, que me aconselhou, falou assim, ó, isso não é certo, isso aqui é bom, isso aqui já não é legal, isso aqui Cristo agrada, isso aqui não. E graças a essas pessoas que esse ensinamento foi chegado para mim. E agora depende de mim também, obviamente, né, passar esse ensinamento para outros jovens. Então ensine isso para as pessoas, fale sobre os ensinamentos bíblicos, para que em tudo tenham bom senso. Porque hoje, né, cara, infelizmente há muitos jovens que estão vivendo perdidamente nesse mundo, fazendo coisas assim inimagináveis que a gente nem imaginava que poderia ser feitas. Mas quando a gente está buscando a palavra de Deus, cara, nós não somos perfeitos. Nós não somos assim pessoas extraordinárias, não somos mutantes, não somos santos, não é isso. Mas quando nós estamos buscando a palavra de Deus, ele nos ensina que uma das coisas é que mesmo nós sendo pecadores e miseráveis, mesmo assim a gente deve anunciar o evangelho. Obviamente, você não só deve falar da boca para fora, você tem que viver, tem que buscar estar mais próximo de Deus, amando a Deus verdadeiramente, acima de todas as coisas, mas é também continuar firme, mesmo com as nossas fraquezas e dificuldades, com as limitações que nós temos, é continuar firme e falar sobre a palavra de Deus. E olha para você ver o versículo 7 e 8 que continua, que diz o seguinte: e você mesmo seja exemplo de boa conduta, sincero e sério em seu ensino. Então é que você seja ali uma pessoa, cara, que de fato está falando de uma coisa que você está vivendo, que você está buscando viver. Uma pessoa de boa conduta, sendo sincero e sério em seu ensino. Ou seja, cara, não dá para brincar, não dá para levar isso na brincadeira, não dá para levar isso como uma mentirinha só da boca para fora. Não, cara, tem que ser sincero, tem que ser sério ao levar a palavra de Deus, expressando-se numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário nada tenha a dizer contra nós e fique envergonhado. Então, cara, fique firme na palavra de Deus, viva essa palavra de Deus e ensine. Os servos devem ser em tudo obedientes. Só um detalhe, nós devemos dar exemplo, né, para esses jovens. Se estamos querendo ensinar, nós precisamos também buscar ser exemplo. Então, ser exemplo em atitudes e em fala. Não só, tipo assim, vou lhe ensinar de qualquer jeito e tal. Não, você precisa ser exemplo em atitudes, em fala. Então, seja exemplo. Os servos devem ser, em tudo, obedientes a seus senhores, dando-lhes motivo de alegria. Não devem ser teimosos, nem roubar, pelo contrário, devem dar provas de inteira fidelidade, para em tudo honrar a doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Essa graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para vivermos neste mundo com alto domínio, justiça e piedade, aguardando a bendita esperança, isto é, a manifestação da glória de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos resgatar de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, e que seja zeloso nas boas obras. Diga-lhes todas essas coisas, exorte-os e repreenda-os com toda a autoridade, que ninguém o despreze. Então nós passamos a viver para a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio aqui e ressuscitou para nos livrar da escravidão do pecado. Então agora nós passamos a viver com a esperança da sua segunda vinda. Porque a esperança de saber que nós temos já a chance de morar com Jesus é algo maravilhoso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então vamos viver, vamos agir, ter atitudes de pessoas que querem de fato morar com Jesus na vida eterna. Capítulo 3. Lembre a eles que devem ser submissos aos magistrados e autoridades, que devem obedecer e estar prontos para toda boa obra. Não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos. Também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros.
Mas a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Ele nos salvou não por causa dos atos justos que tivéssemos praticado, mas porque fomos lavados por sua misericórdia através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus derramou abundantemente o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, nós nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Então Deus, ele derramou o Espírito sobre nós para vivermos conforme a justiça. Ele veio aqui, como diz aqui no versículo, né? Ele nos salvou não por causa dos atos justos que tivéssemos praticados. Pelo contrário, nós cometemos vários atos injustos, cheios de pecado, cara. Então não foi por causa das nossas atitudes, mas porque fomos lavados por sua misericórdia através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é só porque ele nos ama muito, só porque ele quer de fato nos salvar que tudo isso aconteceu. Então, esse Espírito, ele vem agora para nos guiar, para nos manter firmes e fiéis ao nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é uma palavra digna de fé. Por isso quero que você insista nessas coisas, a fim de que aqueles que acreditam em Deus sejam os primeiros a praticar o bem. Essas coisas são boas e úteis para os homens. Evite controvérsias inúteis, genealogias, discussões e debates sobre a lei, porque para nada servem e são vazias. Depois de um primeiro e um segundo conselho, você nada mais tem a fazer com um herege, pois sabemos que um homem desse tipo se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Mandarei Ártemas ou Tíquico encontrar-se com você. Quando eu chegar aí, faça o possível para se encontrar comigo em Nicópolis, onde resolvi passar o inverno, e se esforce para ajudar Zenas, o jurista, e Apolo de modo que nada lhes falte. Todos os da nossa gente precisam aprender a praticar o que é bom, de modo que sejam capazes de atender às necessidades urgentes e assim não vivam uma vida inútil. Todos os que estão comigo lhe mandam saudações. Saudações a todos os que amam na fé. Que a graça esteja com todos vocês. Assim a gente finaliza com o livro de Tito. Não falei para você que é um livro pequeno, mas que nos ensina muitas coisas, cara? Então é isso. Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe muito a sua vida e amanhã estamos de volta para poder fazer mais um dia desse desafio bíblico, se o Senhor quiser, se for da vontade dele. Amém? Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.